Jornal da Mix. A reconstrução da mama após o procedimento de mastectomia devido ao câncer, que é a retirada parcial ou total da mama, é um direito da mulher garantido pelo SUS e que tem papel fundamental na autoestima da mulher. E neste mês, o Hospital Santo Antônio recebeu a habilitação para realizar a cirurgia de reconstrução da mama pelo SUS. Quem vai falar mais com a gente sobre isso é a mastologista do Hospital Santo Antônio, Fabrícia Beduski. Doutora Fabrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite, né? Falar sobre esse assunto que eu tanto gosto, né? Nesse mês tão especial, praticamente encerrando o Outubro Rosa agora, né? Pois é. Exatamente. Bom, sempre a gente falou bastante também aqui no mês de outubro sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção, sobre tantas coisas, né? E essa questão da reconstrução da mama, a gente vê o quanto isso é importante, né? O que isso vai trazer de bom para o hospital, né? Podendo ter essa cirurgia agora realizada pelo SUS. Bom, a gente sabe que o Hospital Santo Antônio é referência, né, de oncologia aqui da nossa região. Atualmente o hospital ele atende 14 municípios, né? É um volume muito grande de pacientes oncológicos. O câncer de mama a gente sabe que é a neoplasia que mais acomete mulheres, né? Ficando atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Então, o volume de atendimento de pacientes com câncer de mama ele é bastante expressivo. A gente sabe que cada vez mais o tratamento do câncer de mama ele está sendo menos invasivo ou menos agressivo, né? Isso é um ponto muito positivo. Ao longo das últimas décadas evoluiu muito. Então, a gente sabe que nem todas as pacientes acabam precisando de cirurgias maiores ou mais agressivas. Contudo, quando a gente se faz necessário, né, esse tipo de procedimento, a gente sabe que o impacto, questão de autoestima, para a mulher, ele é bastante importante. Uhum. Só para a gente entender, doutora, como é que funcionava até agora, né? Ou seja, o Santo Antônio realiza as mastectomias e não realizava a reconstrução e agora passa a realizar a reconstrução também. Como é que funcionava exatamente o serviço prestado pelo hospital, no caso, né? O que acontece? O hospital já realizava, né, o tratamento de reconstruções mamárias, só que a gente passou por um período mais difícil, né, nessa questão, principalmente do período de pandemia, nos últimos anos. Questão de matéria-prima, questão, às vezes, de custos, né? Os materiais tiveram em falta, inclusive, no setor privado, questão de convênios também. Então, a gente sabe que com essa nova habilitação, a tendência é que a gente vai conseguir voltar a oferecer com mais qualidade, né? E com acesso ao material de qualidade, né? E que a gente consiga... aliás, a gente já recomeçou, né, os procedimentos de reconstrução. A nossa ideia agora é tentar recuperar, né, essa fila do último período que estava um pouquinho parada, digamos assim. E, claro, já dando sequência nas pacientes que estão em tratamento atual. Cada vez mais a gente tem a tendência em fazer os procedimentos de reconstrução em tempo cirúrgico imediato. Né? São cirurgias bastante complexas, né? São mais complexas do que cirurgias puramente estéticas da mama. A gente está lidando com situações adversas, muitas vezes com algum período em que a gente não consegue ter tempo para uma preparação adequada cirúrgica. O próprio tratamento oncológico pode influenciar. A gente, às vezes, precisa associar tratamentos como radioterapia, né? Enfim, então... A ideia agora é que a gente já, para as pacientes que estão em tratamento, a gente possa entregar um tratamento completo, né? De preferência já evitando novos tempos cirúrgicos, novas reabordagens, novo tempo de espera em fila, e que a gente consiga recuperar as pacientes que já estão aguardando há mais tempo. Isso a gente já vem fazendo ao longo do mês. É isso que eu ia perguntar. Quando tu falas em completo, a reconstrução pode ser feita junto com a mastectomia, isso? Num passo seguinte, no mesmo procedimento? E não estava sendo feito dessa forma? É mais ou menos isso que estava acontecendo? Depende, assim, nas cirurgias, cirurgia de mama, cada vez ela vem evoluindo mais, né? Então, antigamente a gente tinha cirurgias mais simples, digamos assim. Hoje em dia a gente tenta cada vez menos optar pela mastectomia quando a gente tem essa alternativa. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando técnicas, por exemplo, de cirurgia plástica, né, no mesmo tempo cirúrgico, que a gente chama de oncoplastia. Então, a gente muitas vezes consegue retirar volumes grandes de tumor da mama sem necessariamente precisar fazer a mastectomia, né? Então, a gente estava sempre dando preferência para esse tipo de procedimento, mas em alguns casos é inevitável, né? Hoje em dia, a gente tem bastante segurança oncológica em fazer a reconstrução num tempo imediato, né? De uma maneira geral, a gente costuma fazer de duas formas diferentes. Ou com expansor, que é como se fosse um balãozinho murcho, né? Que a gente vai expandindo ele com líquido ao longo dos próximos meses, né? Ou semanas. Pra pele se acomodando, no caso. Se acomodando. A gente muitas vezes precisa fazer ressecção de pele, onde tem área tumoral, né?
Ou então, quando possível, a gente já tenta colocar a prótese imediata. Né? Então, que acaba poupando o paciente desse novo tempo cirúrgico, desse tempo de espera, a gente acaba conseguindo entregar um tratamento completo, vamos dizer assim, num tempo único, né? A gente sabe que cirurgia de reconstrução é muito frequente a necessidade de fazer retoques, né? Isso é importante saber. Claro que com cada paciente a gente acaba discutindo individualmente, né? Indicação cada adequada. caso é um caso, né? Exatamente. Para câncer de mama, cada vez mais, tanto do ponto de vista oncológico quanto do ponto de vista de reconstrução. E para o hospital também deve ser uma boa, né? Porque isso também poupa recursos, poupa tempo, poupa... Não só o paciente vai ter que ir só uma vez para a maca, vamos dizer assim, para a sala, para o centro cirúrgico, como o hospital também vai otimizar esse tempo e o material todo usado também, né? É uma economia, querendo ou não, né? Sem dúvida, é bom para todo mundo, né? A gente não... Isso hoje em dia já está bem claro, assim, né? É importante. Como é que está a questão do atendimento às mulheres com câncer no Hospital Santo Antônio? Tem aumentado? Que avaliação que tu fazes aí da evolução dessa doença com base nos atendimentos que são feitos lá no Hospital Santo Antônio? A gente nota, o volume ele é muito grande, né? Então, realmente é um volume muito expressivo. Semanalmente a gente atende várias mulheres, né? Então, basicamente, pacientes da rede pública que têm suspeita de doença são encaminhados para o ambulatório de oncologia. Passam pela triagem do oncologista clínico, passam pela avaliação do cirurgião. Então, o nosso volume ele é bastante expressivo. Assim, a gente tem certamente mais do que 30 cirurgias de câncer de mama mensal, né? Isso incluindo desidratamento, incluindo questão de reconstrução. Então, o volume é bem expressivo, né? Com muita frequência, a gente acaba operando nos feriados, quase todos esse ano, para dar conta da demanda. Finais de semana, multirões, então... É que 30 por mês são, em média, uma cirurgia por dia, e a gente está falando de um tipo de cirurgia só, né? Ou seja, o hospital também atende vários outros tipos. E são 14 municípios, como tu falaste, né? Os municípios do Vale Europeu, imagino eu, né? Do antigo Médio Vale do Itajaí, vamos dizer assim, né? E doutora? Isso é para várias cidades, então Claro. Parece um pouco óbvio, né, falar do bem que essa cirurgia faz para a mulher, né? Mas eu queria saber da profissional, né? O que você percebe da diferença de que essa reconstrução da mama faz, tanto para a autoestima como da própria recuperação da mulher, né? Qual que é o impacto que essa cirurgia que agora o hospital vai ter bancado pelo SUS vai trazer para essa mulher? Assim, sempre em questão de reconstrução mamária, eu costumo dizer que é muito individual, assim. A gente, como médico, trabalhando em área de oncologia, e muitas vezes, sempre digo, o mastologista acaba, mesmo, né, em consultório, enfim, a gente acaba sempre atendendo o paciente num momento muito fragilizado e muitas vezes nosso primeiro contato com o paciente é nessa situação. Né? Então, são consultas densas em que a gente tenta tanto esclarecer do ponto de vista biológico a doença e qual é o melhor tratamento, explicar para o paciente, mas como também tentar entender um pouquinho a pessoa, né, que está na nossa frente. Por quê? Todo o tratamento, ele envolve muitas coisas. Então, a gente sabe que, às vezes, tem o desejo individual, tem a percepção da pessoa sobre a vida, sobre a doença, sobre o segmento após o tratamento. Como eu falei antes, cirurgias de reconstrução não são tão simples. Então, muitas vezes, a gente também tem que tentar calcular o impacto de uma cirurgia com sucesso ou com insucesso, que também é bastante frequente em reconstrução mamária. Né? Então, o que eu penso, assim, para mulheres que têm o desejo de fazer reconstrução ou que sentem um impacto maior, né, a cirurgia de reconstrução, ela é também um objeto de esperança, né, da vida recomeçando após o tratamento. Então, a gente sabe que as chances de cura de câncer de mama hoje são extremamente altas, né, quando diagnosticado inicialmente mais de 90%, próximo de 95%. Então, a gente poder oferecer um tratamento já pensando na vida voltando ao normal após esse processo, além do impacto de benefício, né, na questão de autoestima, feminilidade, sexualidade, muitas vezes. Então, a gente também está entregando aquela esperança de calma, né? Vai ficar tudo bem, é um processo temporário e a vida vai seguir em frente. E até para enfrentar todo o tratamento necessário, essa força é importante, Exatamente. né? A mulher saber que tem toda essa chance de que a coisa dê certo, né? E que vocês passem essa esperança para ela. A gente está nessa expectativa com certeza junto, isso né? alimenta ela de esperança e ajuda no enfrentamento, né? Porque quanto mais forte, né? Quanto mais resistente for a mulher, o paciente, para enfrentar a doença e tudo mais, acho que é muito importante, né? Ou seja, ninguém quer um paciente debilitado e deprimido para
a fazer o tratamento e a cirurgia, se for o caso. Ou seja, quanto melhor a gente tiver, melhor vão ser os resultados também, né? Exatamente. Quantas vezes a gente vê o quanto isso influencia, né? Do paciente estar bem, ser positivo, otimista, né? Melhor? Exatamente. Estar envolvido com coisas que vão levar ele a ter fé mesmo nessa questão da recuperação. Isso tem total influência. E aí não é só mental, é física mesmo que acontece. Exatamente. Você pode me dizer melhor, né, doutora? Que Uma tá coisa lá interfere vendo? na outra, eu acho, no fim das contas. É um né? ciclo. Exatamente. Estando bem mentalmente, com certeza o corpo também Que vai não é reagir de fácil. alguma forma. Não, com certeza não. É um impacto gigantesco, né? Enorme. É diferente para cada uma das mulheres, mas com certeza é grande de qualquer forma, Sim. vamos dizer assim, né? E acho importante salientar também, assim, ó, que questão de reconstrução mamária, né, a gente, como eu falo, assim, acho que a gente tem que ver bem individualmente, né? A gente sabe que a reconstrução, ela também impacta em alguns aspectos, né? Tanto positivos quanto negativos, né? Não é só algo positivo em todos os seus aspectos, então a gente sempre tem que avaliar individualmente. Eu tenho muitas pacientes que optam por não reconstruir, né? Pensando em evitar alguns impactos, por exemplo, aumento de dor muscular, né? Questão de possibilidade de rejeição, né? Então, a questão é muito individual. Tem pacientes que Cada uma vai avaliar da sua forma de acordo com o estilo de vida que ela leva e assim por diante, né? Tem pacientes que optam, não. Para mim não tem, né? Para mim não é algo tão relevante. Eu prefiro evitar possíveis complicações, possíveis desconfortos a nível de futuro, né? Então... E depois, no futuro, se for o caso, se ela repensar e reavaliar, né? Pode também recorrer, né? Exatamente. A reavaliação futura, ela sempre pode acontecer. Contudo, já aproveitando o momento, né? Eu acho que é importante a gente trabalhar um pouco com a questão de explicar, né? Que a reconstrução, quando desejada, sempre que possível, e quando a gente consegue abordar de uma forma imediata, na maioria dos casos, né? A gente consegue resultados melhores. Entendi. Então, muitas vezes, os tratamentos associados podem implicar numa dificuldade técnica posterior a gente conseguir resultados mais favoráveis. Então, cada vez mais nosso planejamento ele tem que ser multidisciplinar, né? Sempre discutido com um oncologista clínico, radio-oncologista, para a gente... Muitas vezes, decisões que a gente toma no início do tratamento podem impactar o resultado final de uma maneira muito importante. Então, ter essa abordagem inicial bastante completa, já pensando no depois, faz muita diferença, né? Às vezes, questão de associar radioterapia ou não, começar com tratamento oncológico sistêmico, com a quimioterapia antes, a fim de reduzir volume tumoral, enfim, então... são coisas muito importantes que cada vez mais a gente vem falando, né? Para finalizar, doutora, estamos terminando aí o Outubro Rosa, né? Recomendações, aquelas de sempre, que a gente já sabe, mas é bom a gente insistir, porque com certeza tem gente que não grava e, às vezes, nesse momento é importante receber essa recomendação. Recomendações aí para evitar problemas, para tentar diagnosticar o quanto antes um possível câncer e também em relação a prevenção, se é que é possível, né? Como prevenir esse mal, né? Outubro Rosa a gente fala muito sobre a mamografia, né? A partir dos 40 anos de idade, essa informação eu acho que já está mais todo clara, ano, né? Todo ano a partir dos 40, Realmente, uma vez por ano, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue esse acesso anual, mas idealmente a partir dos 40 anos, uma vez por Tentar, ano. pelo menos, né? Isso, para pacientes de risco habitual, né? Quem tem muitos familiares com a doença, principalmente com acometimento mais jovens, podem ter recomendações diferentes e aí sempre cabe passar em consulta para uma avaliação individual, né? Contudo, eu acho que teu questionamento assim, foi bem importante, que a gente fala muito em exames, né, para detecção precoce, mas a gente também, como sociedade, deveria pensar mais em informações sobre questão de prevenir o aparecimento da doença, que, do meu ponto de vista, é Esse mais seria o ideal, importante né? ainda, Exatamente. né? Então, assim, a gente fala que a gente tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis, né? Então, claro, um histórico familiar com muitas mulheres com a doença, ou até homens podem ter câncer de mama também, que também é um fator de risco importante. Né, tem coisas que a gente não consegue mudar, digamos assim. Então, por exemplo, mulheres que tiveram sua primeira menstruação mais cedo, a menopausa mais tardia, são dados que a gente não muda. Contudo, o que a gente pensa como fatores de risco modificáveis, né? Questão, principalmente, de alimentação saudável, atividade física regular, peso adequado, tá? Principalmente na mulher pós-menopausa. A gente sabe que essas medidas básicas, elas podem reduzir até 30% o aparecimento do câncer de mama. Né? Isso é muito pouco falado ainda. Verdade. Vou dizer, parece papo de médico. A gente recomenda evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, evitar tabagismo, Aquilo que se todo mundo já alimentar sabe bem, pra tudo, né? atividade física. Eu sempre digo, parece papo de médico, né? Mas a gente tem dados que comprovam, né? Isso. Então,
Não é da boca para fora, né? Não é da boca para fora, então faz diferença, né? Diferença. E 30% é um índice importante também, se a gente for muito, pensar. é né? Muita gente pensa, bastante mas coisa, 30%, um terço, 30% né? é um terço, exatamente, é muita coisa, né? A gente tá acostumado a falar, tu falaste, né, na possibilidade de cura de 90%, 95%, Exatamente. bacana, né? 30% só, não vou me esforçar. Não é assim, gente, pelo amor de Deus, não desistam, né? E essa taxa de, né, essa estimativa de cura que a gente fala, de tumores iniciais, são tumores que a gente pensa quando a gente está falando de tumores menores do que 2 centímetros, né? Sem comprometimento de linfonodos de axila. Então, o que a gente pensa? Quando que a gente faz o diagnóstico de um tumor tão inicial? Exames de rastreamento, né? É muito difícil a gente ir na palpação, né? Claro que a questão de autoexame, se conhecer é importante, contudo, né, isso não substitui o nosso rastreamento indicado, porque os diagnósticos iniciais são feitos dessa forma. Sim. Vai conseguir ver o que a gente não consegue sentir também. Às vezes é pequeno, a gente não vai Exatamente. perceber, né? Essa é a ideia. Maravilha, doutora. Fabrícia Beduski, mastologista do Hospital Santo Antônio aqui com a gente. Obrigado pela tua participação e pelos esclarecimentos. Eu que sempre agradeço a oportunidade. Maravilha. Obrigada, doutora. 7h43, 7 horas e 43 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta já. Vamos falar da nova rainha da Oktoberfest e das princesas também, né? A gente volta já já. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv, EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Toyota agora é Barigui e Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.